No PAN de Toronto, a doce comemoração da menina de ouro da natação Etienne Medeiros. E no esporte mais bonito dos jogos. E em equipe, já somos penta. Pelé é operado da coluna em São Paulo. Polícia faz a maior apreensão de cocaína do ano no interior de São Paulo. Ônibus são incendiados na região metropolitana de Belo Horizonte. Na China, caminhão esparrama melancia na pista. Boa noite. Policiais do Departamento de Narcóticos de São Paulo fizeram uma grande apreensão de cocaína no interior do estado. Foi a maior do ano. 5 pessoas foram presas, entre elas um dos líderes de uma facção do crime organizado. No sítio de difícil acesso na zona rural de Santa Isabel, interior de São Paulo, funcionava o maior centro de distribuição de cocaína do estado. No local, a polícia encontrou um laboratório bem equipado de refino da droga. Os traficantes compraram a propriedade de luxo por cerca de R$1,5 milhão de reais. Pasta base, produtos químicos para produzir cocaína e crack e droga já pronta para venda. Foi preciso um caminhão para transportar todo o entorpecente apreendido. A carga renderia mais de 2,5 toneladas de cocaína. No sítio também havia munição e armamento pesado. Wellington Xavier dos Santos foi preso com outros 4 traficantes. De acordo com a polícia, o Wellington é o líder de distribuição de cocaína da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. Esta foi a maior apreensão da droga desde o começo do ano no estado de São Paulo. Era diariamente feito o transporte da substância. Quando nós efetivamos a prisão, eram 4 carros que estavam sendo carregados, que estavam já com mercadoria dentro, fora o que havia dentro da casa. Grande quantidade de forno micro-ondas, liquidificadores misturando a substância. No momento da prisão estava tudo funcionando. 3 ônibus foram incendiados na região metropolitana de Belo Horizonte e um toque de recolher assustou comerciantes. Segundo a polícia, seria uma represália à morte de um traficante. Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem aproximadamente 29 mil habitantes e tudo para ser uma cidade pacata. Mas as marcas da violência indicam o contrário. Na porta da farmácia, 9 tiros de pistola. O centro comercial de um dos bairros não abriu por causa de um toque de recolher. Tá fechado aí, fechou tudo. Por quê? Mas por quê? Sabe por quê, né? Você sabe por quê, né? Não vou falar não, né? Além do comércio, o transporte público também foi atingido. 3 ônibus foram incendiados em menos de 12 horas. O motorista contou que foi rendido pelos criminosos armados que espalharam combustível e atearam fogo no veículo. Fico assustado, né? Porque eu achei que era comigo, né? A suspeita é de que as ações criminosas sejam represálias à morte de um traficante aqui na região. Bruno Soares, de 23 anos, foi assassinado com vários tiros na noite desta sexta-feira. O policiamento foi reforçado na cidade. Um suspeito foi preso. O rei do futebol voltou a ser internado em São Paulo, dessa vez para uma operação na coluna. Pelé se recupera bem e deve ter alta na próxima semana. Pelé não divulgou que faria a cirurgia, mas segundo a assessoria do ex-jogador, a operação já estava marcada e foi feita na última terça-feira para aproveitar alguns dias de folga do rei do futebol. De acordo com o boletim médico, a cirurgia foi na região lombar. Uma vértebra estaria comprimindo o nervo. Pelé está no quarto, recupera a força muscular com sessões de fisioterapia e já consegue andar. Ele deve receber alta segunda-feira. No mesmo hospital, Pelé passou por uma cirurgia na próstata em maio. Em novembro do ano passado, foi internado para retirar pedras no rim. Dias depois, voltou para tratar uma infecção urinária que levou o ex-jogador para a UTI. Antes disso, em 2012, passou por uma delicada cirurgia no quadril. Pelé completa em outubro 75 anos. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, relembrou hoje os tempos de médico. Foi durante um evento em Campos do Jordão, no interior do estado.
O governador participava da entrega de armas para a Polícia Civil quando o senhor, que aparece nessas fotos de chapéu, teve uma parada cardíaca. Geraldo Alckmin, que é médico anestesista, tentou reanimá-lo. O idoso foi transferido para o Hospital Regional de Taubaté no helicóptero da Polícia Militar. A agenda de Geraldo Alckmin na cidade foi cancelada. O caminhão que bateu numa ponte na Marginal Tietê ontem em São Paulo ainda permanece no local. A pista central continua interditada e só deve ser liberada amanhã. O congestionamento foi intenso durante todo o dia. Leonildo Souza Lima, de 31 anos, foi preso em Goiânia por vender mercadoria falsificada. O empresário tentou fugir usando passagens secretas dentro da sua loja. Com ele, a polícia apreendeu armas, dinheiro e um caminhão com roupas falsas avaliadas em R$ 1 milhão. O segurança de Leonildo também foi preso. Enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo de Juliana Alves Barbosa, de 27 anos, ex-mulher do pagodeiro Ferrugem. Ela morreu depois de se submeter a 4 cirurgias plásticas. A família acusa a clínica de Niterói de negligência. Os responsáveis não se manifestaram sobre a acusação. E agora as notícias do PAN. Vamos ao vivo a Toronto com a Adriana Araújo. Boa noite, Adriana. Olha, após uma semana, como é que pode ser considerado o desempenho da nossa equipe aí no PAN, hein? Oi, Celso, Janine, uma ótima noite a todos para vocês aí no Brasil. O desempenho do Brasil aqui no PAN de Toronto, Celso, é muito bom. Antes, deixa eu só comentar com vocês desse dia bonito, de calor intenso aqui na cidade. São 10 para as 8 da noite, mas olha, sol forte até agora. E o Brasil vai muito bem sim, como eu disse, são 78 medalhas já conquistadas, 24 de ouro. As competições do atletismo começaram hoje, vão seguir por toda a semana que vem. Já outros atletas já se despediram. Caso do judô, que deu 5 ouros ao Brasil, e a natação até agora é o esporte que mais conquistou ouros para o nosso time Brasil aqui em Toronto, 8 no total. E falando em natação, hoje eu fui pagar a minha dívida com a nossa menina de ouro, a Etienne Medeiros. Levei para ela de presente o chocolate, como eu prometi, para fazer a comemoração da nossa nadadora ficar ainda mais doce. Bom dia, tudo bem? Bom dia! Parabéns! Ela acordou sorridente depois de passar a noite grudadinha com as medalhas do PAN. Etienne Medeiros dominou a prova dos 100 metros costas e quando se deu conta do resultado... É ouro para o Brasil! Ouvir o hino pra gente é uma honra, né? Fiquei assustada, fiquei com vontade de chorar, não sabia se chorava, se ria. Vocês se lembram? Ela fez um pedido. Se vier uma medalha... Metade da barrinha do chocolate que a gente viu ali. Então, o ouro veio, tá aqui. Promessa cumprida. Obrigada, gente. Não foi só metadinha, não sou pão dura. Não, foi uma barra enorme. Além do chocolate, tem algo que ela vai gostar muito mais aqui. Pode passar? Área preta. O namorado Fábio e o cachorrinho, o Caju, foram nossos cúmplices. Olha o Caju quieto. A mensagem de amor que você passou pro Brasil tudo foi muito emocionante, assim. Nossa. Eu te amo muito e tô te esperando pra te encher de abraço e te beijo. Meu, ele é uma pessoa sensacional, gente. Ah, e as flores? Pra quem são? Obrigada, minha filha. Oh, obrigada. Comemorou como nunca esse aniversário, hein? Foi. Oh, um presentão. É a minha preta. Que presente, hein? Mas antes de chamar a nossa próxima reportagem, eu tenho que me corrigir. São 10 para 7 da noite aqui em Toronto, 10 para as 8 aí no Brasil. Agora vamos mostrar o esporte mais bonito dessa competição, a ginástica rítmica. E o Brasil é penta, como mostra Cleisla Garcia. Dona de 4 medalhas no PAN do México em 2011, a brasileira Angélica Fitinski joga alto as massas e fica em 4º lugar. A diferença foi muito pequena para o 3º lugar e eu tô feliz. Nossa outra brasileira, Natália Gáudio, atual campeã nacional, também não conseguiu subir ao pódio. Se para as brasileiras hoje não valeu medalha no individual, sobrou inspiração.
e talento para o grupo. Aqui em Toronto, com a arena lotada, as brasileiras vão disputar em equipe com um obstáculo a mais. É o desfalque de Débora Falda, capitã do grupo, que teve uma lesão na perna 2 dias antes dos Jogos Pan-Americanos e teve que ser substituída de última hora. Não intimidou. Elas pisam elegantes no tablado e quando soa o sinal, não poderia ter escolha melhor. Uma mistura de músicas brasileiras com samba na pontinha do pé, arcos e massas voando e a intimidade de quem desfila na avenida. E o Coliseu se rende ao Carnaval de Ouro do Brasil. E com as 5 meninas, somos penta na ginástica rítmica. A gente batalhou muito, saiu o nosso resultado. Um samba no pé e o Brasil no peito, deu tudo certo, graças a Deus. E a seleção feminina de vôlei agora embalou no PAN. Hoje foi bem mais fácil vencer as peruanas, como mostra Bruno Piscinato. O ginásio ficou pintado de vermelho e branco e não eram dos canadenses, e sim peruanos, que enlouqueceram quando viram o que parecia impossível acontecer. 27 para o Peru, 25 para o Brasil. Mas demorou só 16 minutos para vir a resposta. Em um humilhante 25-5, as campeãs olímpicas mostraram quem manda. Hoje era dia de Brasil, dia de #Garay. O rapaz acertou ao colocar essa faixa no ginásio. Vencemos por 3-1 e Fernanda Garay foi a maior pontuadora da partida. Fez de tudo, até ponto de manchete. Foi sorte um pouquinho naquela bola, né? Mas teve um pouquinho de azar também. Durante o jogo, o Fegaray chegou a chorar de dor. O motivo? Uma companheira estabanada. Fui sem querer. A meio tinha sacado, eu fui entrar e ela tá assim, porque o dedo dela tá duro, aí ela tava assim no passe e eu bati. Levei o dedo dela. Sem querer. Ela pediu desculpa. Acontece, ficou se desculpando. Porque a consciência pesada. Ainda bem que eu consegui voltar. E tomara que esteja tudo bem mesmo com a mão da Fernanda Garay. Vamos precisar dela. Porque a próxima partida do Brasil será contra os Estados Unidos, no maior clássico mundial do vôlei feminino. As duas equipes que decidiram os últimos 2 Jogos Olímpicos. Agora vamos aos outros destaques desse sábado com o Giro do PAN. Nas ruas de Toronto, mais uma medalha de prata para o Brasil. Adriana Aparecida da Silva completou os 42 quilômetros da maratona em segundo lugar. Gladys Terreda ficou com o ouro. A peruana quebrou o recorde pan-americano que até então era da brasileira. O bronze ficou com a norte-americana Lindsay Flanagan. No mais quente verão canadense dos últimos 3 anos, o Brasil bateu o Uruguai no vôlei de praia e vai disputar agora a semifinal. Álvaro Filho e Vitor Felipe venceram por 2-0 e vão brigar para continuar em frente em busca do 3º ouro seguido do Brasil em Jogos Pan-Americanos. A seleção brasileira feminina de handebol atropelou o Canadá. Vitória por 48-12. O resultado classificou o Brasil para as semifinais. A equipe volta a jogar nesta segunda-feira contra o México, fechando a primeira fase. Daqui a pouco eu volto com outras notícias de Toronto. Celso, Janine, até já. Até já, Adriana. Uma pesquisa deixa as mães que trabalham fora aliviadas e o médico que indicava quimioterapia para pessoas que não tinham câncer. Você vai ver no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? O médico monstro americano. Esse homem submeteu mais de 500 pacientes ao tratamento de quimioterapia sem necessidade. Por que ele fez isso? E quais são as consequências? A nossa equipe conversou com uma das vítimas. 9 years. E com essa enfermeira. Ela desconfiou e denunciou o médico. O fim de um mito sobre a maternidade e a educação dos filhos. A ciência comprova. Filhos de mulheres que trabalham fora se dão bem na vida. Aprende sozinha, assim, a se trocar. Saiba como os pesquisadores chegaram a essa conclusão. A geração dos cyberbebês.
Por que eles se apaixonam tão cedo pelos tablets e celulares? Quando tem o celular de brinquedo aqui e o celular de verdade, ó, ele não tem dúvida, tá vendo? Qual será a idade certa para começar? E a explicação para reações como essa. Você não pode perder, nosso encontro é neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá. A seguir aqui no Jornal da Record, na Grécia, primeiro-ministro dá posse a novo gabinete. Os bancos reabrem na segunda-feira. E jornal inglês publica uma foto antiga da Rainha Elizabeth fazendo uma saudação nazista. Depois do racha no partido governista, o primeiro-ministro grego promove alterações no gabinete. Numa cerimônia no Palácio Presidencial, 10 novos ministros e vice-ministros tomaram posse hoje. A mudança acontece depois que o premier grego Alexis Tsipras decidiu afastar os rebeldes do governo. Eles votaram contra os ajustes exigidos pela União Europeia para que o país continue a receber ajuda financeira. As negociações para o terceiro pacote começam na próxima semana. O novo resgate pode chegar a 86 bilhões de euros. Um fundo de emergência já foi aprovado para a Grécia quitar as dívidas que vencem nesta segunda-feira. O Banco Central Europeu liberou ainda 900 milhões de euros para dar liquidez às instituições financeiras gregas. Após 3 semanas fechados, os bancos vão reabrir as portas. Um tabloide britânico publica a imagem da rainha Elizabeth fazendo saudação nazista. A cena estampada na capa do jornal foi retirada de um filme feito em 1933. A monarca tinha aproximadamente 7 anos e aparece ao lado da mãe, da irmã e do tio, o príncipe Edward. O Palácio de Buckingham condenou a divulgação. Acidente grave na Baixada Fluminense, no Rio. Um ônibus e um carro bateram e caíram num canal. 4 pessoas ficaram feridas. Um casal foi socorrido em estado grave pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. Em São Paulo, um policial da Rota, tropa de elite da Polícia Militar, perde o controle da direção e capota a viatura. Outros policiais socorrem os colegas. Um sargento e um cabo ficaram feridos gravemente. Outros 2 soldados tiveram apenas ferimentos leves. Veja ainda nesta edição, Cartola da FIFA paga fiança milionária e é solto. No próximo bloco, caminhão desgovernado fura pedágio e tomba na China. Estamos de volta. O Estado Islâmico assume a autoria do atentado no Iraque que deixou ao menos 120 mortos. Logo após o ataque, fogo e destruição. Ontem à noite, um homem-bomba detonou um caminhão no movimentado mercado a 30 quilômetros de Bagdá. Ao menos 160 pessoas ficaram feridas. Ainda há desaparecidos. Flagrante na China. Motorista perde o controle e caminhão destrói parte de um pedágio no noroeste do país. As imagens mostram o veículo em alta velocidade. O motorista não consegue parar, bate na mureta e capota. 2 pessoas ficaram feridas. A carga de melancia se espalhou na pista. Veja a seguir, vitórias e medalhas do Brasil no PAN. As meninas do basquete dão um passeio na República Dominicana e as conquistas da vela no Lago Ontário. Um dirigente da FIFA extraditado para os Estados Unidos compareceu hoje à corte e se declarou inocente. Jeffrey Webb é acusado de conspiração, fraude e lavagem de dinheiro. Ele foi solto depois de pagar fiança de 10 milhões de dólares. Na internet, nem tudo o que se vê é o que parece. Páginas com milhares de cliques podem ser, na verdade, resultado de manipulações. E quando o assunto é investimento em publicidade, os especialistas alertam. É preciso cautela para não perder dinheiro. O número de visitantes no rodapé de um site pode ser atraente para quem quer anunciar ali. Mas será que essa visitação é real? Para especialistas, não, na maioria dos casos. É o que afirma o presidente do Instituto Verificador de Comunicação, que também mede a audiência na internet.
Ele diz que é fácil fraudar o número de cliques em anúncios e páginas para supervalorizar o espaço publicitário na rede. O principal meio é através de tecnologia, através de robôs ou de máquinas. Elas geram esse tráfego indevido, aumentando uma audiência que, na verdade, não é verdade. E o que se vê de iscas na internet são centenas de sites que vendem serviços com a promessa de multiplicar facilmente a visitação em páginas, blogs e até curtidas e seguidores em redes sociais. Calcula-se que 30% da visualização seja manipulada por programas de computador. Esse tipo de fraude tem causado um prejuízo que passa dos 20 bilhões de reais por ano em todo o mundo. É um dinheiro que foi investido em mídia eletrônica, em sites que não tinham realmente a visitação que apresentavam. E isso tem afastado várias empresas da mídia na internet, como esta aqui, por exemplo, de móveis e decoração, que já não teve experiências muito boas com anúncios na rede. Por causa disso, a rede de lojas hoje aplica 90% da verba destinada à publicidade em televisão. Nem sempre que o cara que está clicando ali, ele está dando tanta ênfase ou está prestando tanta atenção naquilo que está sendo clicado, né? O diretor desta fábrica também considera a internet um terreno ainda duvidoso para a publicidade. Toda a parte eletrônica, hoje em dia, a gente sabe que existe uma certa opção de burlar números, enfim. Então a gente acredita de uma coisa um pouco mais assertiva. Alguns sites da internet perderam a maior parte da verba dos anúncios só no ano passado. Sinal de que os anunciantes estão cautelosos. O clique é muito individual, então eu acho que a mídia televisiva ainda é uma forma muito boa de se apresentar um produto. A televisão ainda é um veículo muito bom, é um veículo onde a família está junta, né, está assistindo de forma coletiva, né? Voltamos a falar ao vivo de dentro da Vila Pan-Americana em Toronto com as notícias do PAN e acaba de sair mais uma medalha de ouro para o Brasil com a atleta do pentatlo moderno, a Yane Marques. Ela que foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Londres, agora trouxe mais um ouro pan-americano para o Brasil. E vamos falar agora da competição da vela, que foi hoje no lindo Lago Ontário, aqui às margens de Toronto, e o Brasil subiu ao pódio 3 vezes. Temos as 3 cores, viu? Bronze, prata e ouro, como mostra o Vinícius Donola. O maior medalhista olímpico do Brasil se prepara para a última regata em Toronto. Robert Scheid, da classe laser, buscava o 4º ouro dele no PAN. Só que hoje não foi o dia dele. Chegou em 5º e ficou com a prata. Mais cedo, fomos bronze na classe laser radial, com Fernanda Deknop. Neste sábado, tínhamos ainda um ouro praticamente garantido para Ricardo Vinick, o Bimba, e uma segunda chance real para Patrícia Freitas, ambos da prancha à vela. Mas no meio da tarde, nossos atletas saíram da água, pois o vento parou. Bimba, o quase tetracampeão, precisa apenas completar a regata e conter a ansiedade. Se eu terminar a regata mesmo em último lugar, o ouro é meu. Eu sou um atleta calejado, já vivi muitos altos e baixos e sei que às vezes o que parece ganho nem sempre tá. Então, o frio na barriga sempre fica. Depois de 3 horas sem vento, as regatas foram retomadas há pouco e Patrícia ganhou o ouro. É bicampeã dos Jogos. Agora vamos falar do basquete. A seleção feminina do Brasil teve a 2ª vitória, dessa vez contra a República Dominicana. Então agora estamos perto de garantir uma vaga nas semifinais. Como conta pra gente o Roberto Tomé. A seleção passou sem sustos pela República Dominicana. Desde a cesta de 3 pontos de Tainá, liderou sempre o placar. E com uma ótima atuação de Jaqueline, uma das cestinhas da partida com 17 pontos, o Brasil chegou à vitória por 73-54. Já tivemos alguns erros, acho que poderíamos ter jogado mais soltas. Melhorar o desempenho para as semifinais que podem vir é a meta. Oportunidade para a seleção manter a tradição de estar no pódio, como nos últimos 3 Jogos Pan-Americanos, quando foi medalha de prata em 2007 e bronze em 2003 e 2011. A perspectiva está indo muito grande para nós pegarmos o Canadá.
que é a equipe mais forte do campeonato, que veio com todo mundo, que se preparou. Olha, e ainda essa noite temos chance de mais medalha na piscina de Toronto com a nadadora Joana Maranhão e com o Mr. Pan, o Thiago Pereira, que essa noite pode se tornar o rei do Pan, o maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos, vencendo, superando a marca de um cubano. Ele precisa ganhar mais 2 medalhas para isso. Bom fim de semana a todos. Na segunda-feira eu volto com outras notícias de Toronto, do Pan. Até lá. Boa noite, Adriana. Tchau, Até Adriana. segunda. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fica agora com a cobertura do PAN. Bom fim de semana e a gente se vê na segunda-feira. Até lá.